Salve, salve! Começando mais um Agora é que São Elas aqui pela nossa querida TV aberta. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem controverso. Me diz uma coisa, você tem um negócio e já está em andamento e de repente talvez um sócio fosse importante para você? Não, Kátia, eu estou iniciando um negócio, não gostaria de iniciar sozinho, gostaria de ter um sócio. Mas será? Será que essa é a melhor saída? Será que essa é a melhor opção? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje, por isso fique atento. E aí eu te convido, claro, a ser meu sócio no episódio de hoje. É pai e bola, daqui a pouquinho eu tô de volta. Vamos lá, meninas. Alguém aqui já teve experiência de ter um sócio num negócio, sei lá, e não deu certo e ficou traumático? Ou só eu? Olha, eu já tive sócio, mas em consultório, que é muito diferente do que numa empresa, num outro tipo de empreendimento. E é interessante, porque a gente acaba achando as áreas de conseguir falar as coisas, né? Eu não fiquei muito satisfeita com a experiência, não. Não fiquei muito satisfeita com a experiência. E teve situações em que eu tive mais de um consultório, em que eu resolvi desfazer porque era inviável. Falávamos línguas muito diferentes. Você atende muitas empresas, Cris. Você soube ou teve algum caso em que, de verdade, a divergência dos sócios estava impactando a produtividade dos funcionários? Sim, é comum, acontece. Tem muita coisa envolvida. Assim, quando a gente fala em sociedade, primeiro, a gente já falou isso em outros programas, né? Tudo tem que estar muito bem acordado numa empresa, assim, os papéis precisam estar muito bem claros, as responsabilidades, enfim. Mesmo assim, existem outras questões que podem impactar nos relacionamentos, no dia a dia, como, por exemplo, o ego, né? Como a questão ali, às vezes, do braço de ferro. Então, ter uma sociedade é um grande exercício. Eu não tenho sócio na minha empresa, eu não sou contra a sociedade, ao contrário, quando, por exemplo, todas nós praticamente já fizemos um Empretec, quando eu fiz o Empretec, nós temos a experiência ali de vivenciar o que é ter sócio e pode dar certo, sim, né? Agora, tudo depende do objetivo do negócio, do objetivo das partes e tem que ter transparência. Sem isso, o negócio tende a realmente a afundar. A sociedade é como se fosse um casamento mesmo, né? E o casamento é preciso ter muita sintonia, ter confiança e respeito. E juridicamente falando, né, a sociedade quando duas pessoas ou mais se unem com o mesmo objetivo e o mesmo interesse em comum. Mas se em determinado momento esse interesse muda, o comportamento muda, qual será o fim, né, dessa sociedade? O que vai acontecer? Qual é a consequência? Volto aqui novamente para falar dos contratos. Então, sim, se você decidir ter um sócio, estabeleça as regras em um contrato, coloque ali quais são as cláusulas. Se por acaso esse desentendimento entre você e seu sócio acontecer, que é previsível, né? Você já tem ali qual vai ser a consequência, o que vai acontecer, se a sociedade vai terminar, se ela vai continuar, se um sócio vai comprar a parte do outro ou não. Então, isso precisa ser bem planejado. Eu não tenho sócios, mas eu tenho uma sociedade que é bem engraçada, que é a sociedade do casamento. E aí, como combinar essas cláusulas? Então, assim, eu sou psicólogo, meu marido é engenheiro. Então, é muito estranho na hora que a gente vai trabalhar com as crianças, a lição de casa, por exemplo, né? Ensinar matemática. Então, para você que está em casa, às vezes fica pensando, mas eu não tenho essa questão de sociedade no trabalho. Mas, sim, o casamento é uma sociedade, porque uma parceria, né? Exato. E aí, em outros programas, a gente estava falando dessa questão da mulher hoje. Não, mas é assim porque aquela brincadeira, né, que o marido é sempre o último que dá a palavra final.
né? Sim, já estou indo, meu bem. Sim, senhora. Essa é uma das sociedades, né? No casamento, a gente finaliza, né? Ah, não deu certo, né? Porque tem casamento que dá certo, tem Sim. casamento que dá muito errado. Então, você Sim. finaliza com o quê? Com o divórcio, né? Seria ali a solução judicial. Ou extrajudicial também tem essa opção. Mas, enfim, na sociedade empresarial, né? O divórcio você vai fazer através ali da dissolução da sociedade. Também vocês podem sentar, fazer uma mediação empresarial e resolver aquela questão, ou então levar para que um juiz decida por vocês. A questão da sociedade nos negócios, né? Porque no casamento foi muito bem explicado aí pelas meninas. Aí vai também, se casou no papel ou não, você tem um contrato ali de relacionamento, né? Mas nos negócios, eu acho a sociedade muito positiva. Só que a gente precisa entender o seguinte, os objetivos têm que estar definidos e, claro, estabelecidos para os dois lados. Se um objetivo para uma pessoa é diferente para o outro, vai ter problema. E outra, definir quem é quem na sociedade. Se o papel não está definido, vai ter problema também. Por que eu acho benéfico? Empreender, trabalho com mulheres empreendedoras, e empreender é um caminho solitário. E é difícil porque o empreendedor geralmente faz tudo. Você ter um sócio te ajuda a tomar decisões, a encontrar soluções, a prever problemas, fazer gestão de conflitos, inclusive cobrir você no momento que você não pode atender, né? E tem uma outra questão também da sociedade que hoje, né, com essa geração mais nova, a gente ouve falar muito das startups, Sim. que são pessoas com o mesmo objetivo, que estão dispostas a correr risco. A gente investe junto, todo mundo trabalha junto, ganha junto e se perder, perde todo mundo junto também. Está muito claro, muito definido quando a gente fala de startup. Inclusive, tem leis, né, Sim. para reger aí a sociedade dentro de startup. Dentro dessa questão da sociedade, pela constelação organizacional, até a sociedade ela precisa ter em ordem. Por que precisa estar claro? De quem é a ideia, de quem veio o dinheiro, qual é o percentual que corresponde a cada um dos sócios, qual é o meu papel dentro dessa organização, qual é o papel do outro. Quando essas regras estão muito claras, porque muitas vezes, quando a Kátia traz a informação, olha, já existe uma empresa e nesse momento eu preciso de um sócio, ou porque eu preciso aumentar o capital de giro, ou porque eu preciso de alguém para compartilhar as responsabilidades, qual é o percentual que essa pessoa entra e que é justo para quem já está e para quem está entrando. Porque se isso não fica muito definido, quem entra, normalmente entra, naquele momento está muito feliz, mas ele entra numa situação de subalterno e não é de sociedade. E quando tem nesse nível uma condição em que a regra não foi extremamente bem direcionada, os funcionários percebem a desordem nesse nível e aí começa a adoecer de cima para baixo. Muito bom, a gente vai falar mais sobre isso. Foi muito bacana tudo que vocês trouxeram. E a gente vai trazer, então, pessoas que falam sobre isso dentro do nosso programa. O Quarteiro Martim, né, ele fala de empreendedorismo direcional, mudança de realidade. Logo em seguida, o Paulo Maier falando de painel, arquitetura e negócios. E, por fim, a gente traz o Ângelo Uan falando de Você S.A. Olá pessoal, aqui é o Quarteiro Martim da Brunker Consultoria, mudança de realidade aqui no Agora Que São Elas, mais uma coluna semanal para a gente conversar sobre empreendedorismo dimensional. Vocês já devem estar nos acompanhando e para quem já está nos acompanhando, empreendedorismo dimensional já deve ter entrado no seu radar e a gente gostaria de continuar falando sobre isso e respondendo algumas questões. No dia de hoje, eu trouxe algumas questões interessantes e algumas pessoas perguntaram, poxa vida, vocês tratam empresas como família ou coisa assim? Isso faz sentido, não é? Então, dentro das questões que a gente trata, dentro das ferramentas de empreendedorismo dimensional, temos as dinâmicas sistêmicas, não é? Que cuidam das questões sistêmicas, que por sua vez são deveras importantes para o sucesso dos negócios. Então, vejamos. Uma empresa pode se assemelhar a uma família? Sim, a pergunta vem muito bem colocada. Né? Uma empresa assemelha-se a uma família. Né? São como se fosse um sistema. Você tem um sistema
E a empresa faz parte da criação, é como se fosse um filho. Você põe a sua energia, põe o seu nome, dá um nome, investe e quer ver crescer, né? Quiçá andar sozinho, até mesmo sem você. Mas para que isso aconteça, você precisa respeitar as questões sistêmicas. Se isso não acontece, efetivamente você vai ter problemas. Né? Então, o que a gente vê é que muitos empresários não conhecem as questões sistêmicas, não conhecem, obviamente, o empreendedorismo dimensional, é um conceito relativamente novo, não é? E isso traz, ou com isso, né, ele acaba perdendo as oportunidades de melhorar o seu negócio e ter sucesso. Então, por isso, a gente gosta de dividir esse conhecimento, essas ferramentas com vocês, para que todo mundo possa efetivamente ter uma nova realidade, uma realidade melhor. Quantos empresários sofrem simplesmente porque tentam fazer sempre igual aos outros? Tentem fazer diferente. Aliás, a gente sempre coloca essa questão, né? Olha, presta atenção, muita gente quer a mudança, mas pouca gente quer mudar. Então, se você não muda, fica bem difícil. Agora, se você muda, é muito mais fácil. Então, se você é um empresário que observa o mundo com outros olhos e observa que dá para mudar, dá para fazer diferente, então você vai buscar. E se você estiver nessa busca, com certeza a gente vai poder te ajudar. Então, esse é um ponto importantíssimo na hora de decidir sobre utilizar o empreendedorismo dimensional. Ele vai funcionar, quer você conheça ou não, quer você goste ou não. Ele funciona, as leis estão aí, elas funcionam. A questão é que se você puder controlar isso e usar ao seu favor, a favor do seu negócio, muito melhor para você. Então, dessa forma, a gente gostaria de continuar conversando com vocês para tirar dúvidas, para orientar, para discutir ideias, para efetivamente deixar vocês confortáveis com o acesso à ferramenta e com acesso às informações, para que vocês possam ter o melhor resultado possível dentro dos seus empreendimentos. E o melhor resultado possível, a gente lembra bem, nem sempre é só dinheiro. Dinheiro sim é importante, resultado financeiro, mas há muito mais coisas na vida para a gente cuidar. Vejo vocês em breve, prazer estar com vocês, boa noite, um abraço. Olá, estamos de volta com o painel de Arquitetura e Negócios e hoje vamos contribuir com o tema do nosso programa, do Agora que são elas, do Sociedade Alerta. As pessoas que estão em alerta, sim, a violência está muito grande. Todos os riscos que corremos em viver em grandes cidades, em grandes centros urbanos, com todas as deficiências. Vamos parar de falar disso e vamos falar da gente, do nosso alerta e de como a arquitetura influencia nesta alerta e na sensação de segurança e como isso pode extrapolar também. E as primeiras imagens mostram essa sensação de segurança extrapolada, em que as pessoas acabam, por uma questão de se sentirem seguras, se transformando as suas casas, as suas construções, em verdadeiras cadeias. Isso não é bom. Nós temos que ver uma situação de risco. Eu não estou propondo para ninguém deixar sua casa, sua porta aberta, tudo escancarado para o ladrão entrar. Muito pelo contrário. Eu também acho e também me protejo. Só que existem as boas formas de fazer isso. São de soluções simples e harmoniosas que deixam as nossas casas, os nossos lares, as nossas empresas seguras, mas sem extrapolar, sem deixar que a gente fique preso na prisão e o bandido à solta. Vamos ter essa harmonia, esse equilíbrio entre segurança e bem viver. Como eu sempre falo, a arquitetura tem que ser um ponto de união das nossas realizações com os espaços que nós temos e com a vida gostosa, que é o que todo mundo quer ter. Isso eu sei que um revólver na mão de um bandido faz um estrago muito grande. Vamos nos proteger, vamos nos dar segurança e garantia de que os nossos espaços sejam seguros. Não estou propondo nem ninguém sair pela rua se expondo. Só estou propondo que isso seja feito em harmonia, em especial dentro dos nossos imóveis. Se precisarem de alguma coisa, de uma informação a mais, nossos contatos estão abaixo e estamos à disposição. Vamos conversar sobre segurança dentro de uma harmonia, sem tornar as nossas casas verdadeiras prisões.
Um grande abraço, uma boa semana a todos e nos encontramos no próximo programa. No âmbito cultural das empresas, existe um termo. Antes de grandes empresas, grandes indústrias multinacionais, agora já vindo para as pequenas e médias empresas, que chama-se compliance. Tá? Eu vou explicar rapidamente aqui. E minha pergunta é, você já tem o seu? Então, nos âmbitos institucional e corporativo, o compliance, ele entende-se como um conjunto de disciplinas para que se façam cumprir as normas legais e regulamentares, políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e atividades da instituição ou da empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. Isso chama-se compliance. O termo compliance tem origem do verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou a um pedido. Você deve saber a diferença entre o termo empregabilidade e empresabilidade. Empregabilidade é quando um funcionário, um colaborador, ele não faz falta quando ele está ausente no trabalho. A empresa não depende dele, né? Ele não faz falta para o cliente ou para a equipe interna. Então ele não tem uma empregabilidade. E quando ele tenta uma colocação no mercado, ele tem poucos recursos técnicos, comportamentais, experiência e vivência para que ele possa se colocar no mercado. Arrume um trabalho. De modo paralelo, quando você tem um negócio, uma empresa, se o seu negócio, o teu serviço, o teu produto, ele não faz falta nenhuma no mercado, ele não atende uma dor, ele não tem um diferencial, seus clientes não precisam de você, então o seu negócio não tem a empregabilidade, não tem a empresabilidade. Então você tem que ter como empresa, como negócio, a empresabilidade. Sensacional o conteúdo de vocês e está sensacional aqui também. Foi muito bom o que você trouxe aqui no final do outro bloco, Eunice, porque às vezes uma sociedade inicia porque ele precisa de um sócio com o dinheiro. E aí ele vai entrar com o trabalho. Mas até quanto esse trabalho vai valer para o dinheiro que foi investido? Isso precisa ficar muito claro, né? Quanto tempo de investimento, do que você vai abrir mão, os comprometimentos todos. E para uma primeira conversa, quando você está empolgado, você se esquece de tudo isso, né? É verdade. Na gestão de negócios, uma coisa é o salário pelo trabalho, o resultado de um trabalho, 40 horas semanais, não sei o que vai ser definido, tem que estar bem definido, pré-estabelecido. Sim. E uma coisa é o retorno sobre o investimento, que aí eu vou ter o lucro. Depois do retorno sobre o investimento é que eu começo a ter a minha retirada. Porque primeiro eu devolvo o que eu investi. Sim. Né, o primeiro. E isso, gente, só é possível saber se eu tiver um planejamento estratégico. Não existe bola de cristal. Vou investir, vai ter ano que vem ter retorno. Não existe bola de cristal. Se eu não souber o custo da minha empresa, quanto eu preciso vender, né, pontos de equilíbrio, para cobrir os custos, e quanto eu preciso vender a mais para poder retornar o dinheiro de investimento, eu não sei até quando eu vou trabalhar mesmo. E aí acaba se tornando escravo. Então, dividir salário de trabalho e o retorno sobre o investimento. Ou seja, depois que eu devolver, aí sim vem o lucro. Agora, assim, até pegando um pouco esse gancho, porque assim, o que a gente está falando também é um pouco quando os sócios, né, se sentem um sobrecarregado em relação Sim. ao outro. E o que acontece muito? Muitas pessoas buscam sociedade, às vezes, porque querem ali o melhor amigo ou parente, e não param para pensar se aquela pessoa... E não tem nada contra ser parente ou amigo, gente, não é isso. Mas assim, não para para pensar se a pessoa tem ali o perfil, né, que vai combinar com o teu para ser seu sócio, porque é importante isso, porque uma empresa ela tem que ter sinergia e é importante a gente trabalhar com perfis complementares também, porque um cobre o outro, mas mais importante do que isso é os dois estarem dispostos a realmente entrar no negócio de cabeça. E eu acho que quando acontece esse início, gente, a gente tende a falar só do lado bom, né? E quando você fala do lado ruim, a pessoa fala, mas você já está falando que não vai dar certo? Não, a gente precisa entender, não é isso?
É super importante essa parte, porque as pessoas começam a sociedade no entusiasmo, no sonho, e muitas vezes, como você falou, Cris, como o melhor amigo, aquela pessoa que você se dá bem. Vamos juntar uma grana, né? A gente vai junto, a gente já se conhece, e às vezes é muito melhor você fazer uma amizade numa sociedade, num negócio, do que você levar um amigo para uma sociedade. Porque às vezes você conhece outros lados da pessoa ali na sociedade e você vai, inclusive, perder o amigo. A sociedade vai dar ruim e vai perder o amigo. E o outro lado da história é que a dinâmica com que essa pessoa lida com o dinheiro na vida pessoal dela, ela vai levar isso para dentro da empresa. Muitos desacordos comerciais acontecem por conta dessa confusão patrimonial. E aí a sociedade acaba, né? Você precisa separar o que é o dinheiro da empresa, o que é o seu dinheiro pessoal, qual que é a sua retirada, qual que é o seu faturamento, que a Liliane bem falou, e com essa confusão patrimonial afeta até a responsabilidade da empresa perante os stakeholders, que são todas as outras pessoas que são envolvidas ali no negócio, né? Se é uma sociedade limitada, você está limitado àquele capital social da empresa perante os consumidores, fornecedores e etc. Mas se há um abuso de direito, uma confusão patrimonial, então esses credores da empresa podem ir em cima do patrimônio dos sócios. Não, isso é o que mais tem, né? Assim, as pessoas esquecem que a empresa também tem a parte dela ser retirada, não guarda, e aí quando acontece um deu ruim dentro da empresa, não tem dinheiro guardado para a empresa, né? E em compensação você está com iate, está com cobertura, está com um monte de coisa, mas liquidez na empresa no não nome tem. Do cunhado. No nome do cunhado. É terrível, isso mesmo. é má fé, né? É isso mesmo. E isso que a Eunice falou, né, dessa hierarquia, né, de novo, eu vou trazer o foco, já que todo mundo está falando da empresa, eu vou trazer o foco para dentro da família, porque quando a gente olha assim, primeiro, qual que é a minha necessidade, qual que é o meu lugar, né, qual que é a hierarquia? Quem tem a palavra da ordem, né? Porque na terapia familiar, a gente, quando vai atender a família, a gente vê muita desorganização, onde não tem pré-estabelecidos papéis. Então, você vê crianças dando ordem aos pais, né? Pais submetidos a um dos cônjuges. Então, quer dizer, olha só, essa estrutura, esse lugar de papel, e aí é onde a gente, às vezes, vai chegar nessa falência do sistema familiar. São os combinados, né? E você falou do contrato também, e eu fiquei só esperando um gancho para poder falar que existe o contrato de namoro e o contrato pré-nupcial também. Então, esses combinados dá para também ali, não sei se é talvez ali um exagero, né? O contrato de namoro, eu vi umas carinhas aqui. Eu não sei o que é contrato de namoro. Me conta essa. Pois é, chegamos nessa situação. E assim, né, para quem não viveu, realmente parece um absurdo, né? Mas a gente está vendo aí cada vez mais a necessidade de estarem entrando em acordo, né, esses jovens de hoje, enfim, para estabelecer e de repente manter a ordem na relação, né? Mas vamos manter a ordem aqui, porque a gente precisa seguir com o programa. Solange Franco falando sobre o que o direito tem a ver com a moda. Logo em seguida a gente traz Francisca Muraca com a ciência da felicidade e doutora Silvia Hernandes Mendes com o seu direito de saber. Você já comprou algum produto ou contratou algum serviço que foi indicado por algum influenciador digital? Olá, eu sou Solange Franco, advogada há mais de 17 anos e empresária no ramo de moda feminina. E esta é a minha coluna. O que o direito tem a ver com a moda? Diante do avanço tecnológico e mudanças de perfis dos consumidores, que cada vez mais estão buscando produtos, serviços e informações nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Pinterest e de outras plataformas online, as empresas estão cada vez mais divulgando seus produtos e serviços por meio dos seus perfis das redes sociais e nos perfis dos influenciadores digitais. Afinal, quem é um influenciador digital? É um profissional? Sim, ele é um profissional que atua por meio das redes sociais, influenciando pessoas com grande alcance, superando as mídias tradicionais, como televisão e rádio. Como o nome sugere,
Um influenciador digital é aquele capaz de influenciar comportamentos, serve como fonte de informação e inspiração. É capaz de criar tendências. Existem influenciadores digitais que atingem um grande número de pessoas, milhões de seguidores. E temos os micro-influenciadores, menos de 100 mil seguidores, que são tão importantes quanto os macro-influenciadores, pois atingem um nicho específico. Temos influenciadores com forte atuação no segmento da moda, moda plus size, moda evangélica, moda fitness, da beleza, influenciadores na área da saúde, da educação e por aí vai. As empresas, percebendo que podem chegar ao público-alvo de uma forma menos onerosa e mais assertiva, estão mudando suas estratégias de marketing e vendas, buscando cada vez mais firmar parcerias com influenciadores digitais. Vamos a um exemplo? Um influenciador vegano que se conecta com pessoas que seguem uma alimentação vegana. E de um outro lado, uma empresa que produz e vende produtos veganos. A empresa vai ser mais assertiva na divulgação de seus produtos no perfil do influenciador digital vegano, pois a divulgação em televisão ou rádio, muitas vezes o público é diverso, pode nem ter pessoas que seguem uma alimentação vegana. E no perfil do influenciador vegano, o resultado será mais assertivo. Estão sentindo o poder desta nova profissão? Qual é o sentido da sua vida? Por que você acorda todos os dias e continua a fazer o que faz? Eu sou Fran Muraca e este é o quadro Ciência da Felicidade. Para Martin Seligman, a felicidade engloba 3 dimensões: a vida agradável, a vida boa e a vida significativa. A vida agradável diz respeito a saborearmos e apreciarmos prazeres simples, como boa companhia, a natureza, uma série de coisas que nos dão prazer. A vida boa é atingida quando descobrimos e aplicamos nossas forças e virtudes para tornar nossa vida melhor. Já a vida significativa implica um senso mais profundo de realização, que surge quando empregamos nossas forças para alcançar um propósito maior do que nós mesmos. Essa dimensão está ligada à bondade, à contribuição, a deixarmos uma marca em nossa passagem pelo mundo. Tudo isso se refere à nossa missão pessoal, que expressa o nosso propósito e direciona nossos objetivos a fim de que vivamos uma vida com mais significado e realizações. Missão é a declaração de como você vai viver os seus valores. Nela constam quais são os seus principais talentos, forças e capacidades, como você irá usá-los e com que objetivo. A missão nos dá um senso de direção e ajuda a nos mantermos focados naquilo que realmente importa para nós, evitando assim a sensação de estar fora do rumo e, consequentemente, desperdício de tempo, energia e esforços. A missão requer também uma reflexão sobre propósito e significado. O significado está relacionado à crença individual de que a sua vida é relevante, de que ela tem um propósito maior que transcende o presente. Envolve também o quanto você vive no dia a dia o seu propósito e a sua missão. Michel Stenger diz que a capacidade de extrair sentido das nossas experiências permeia a nossa vida e é essencial para o avanço da humanidade. O significado de vida também pode ser definido como uma sensação de ter propósito ou gastar tempo e energia perseguindo objetivos que possuem valor para a pessoa. É um meio pelo qual, interpretando e organizamos as coisas, entendendo o nosso propósito, valor e lugar no mundo, vivencie sua missão. Com isso, suas ações terão propósito e significado, te dando estabilidade em tempos instáveis.
Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Olá, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, especialista em direito imobiliário, e hoje a conversa aqui no quadro O Direito de Saber é a cobrança de valores indevidos a título de ITBI. O ITBI é um imposto municipal devido sempre que ocorre a transmissão de bens imóveis de forma onerosa. A hipótese mais conhecida de incidência é a compra e venda de imóvel. Esse imposto é de competência municipal, de modo que cada município possui a sua alíquota de cobrança. Em São Paulo é de 3%, em Guarulhos 2,5%, em Campinas 2,7% e por aí vai. Conforme dispõe o nosso Código Tributário, a base de cálculo do ITBI é o valor venal de bens ou direitos transmitidos, ou seja, esse imposto tem que incidir sobre o valor do negócio ou sobre o valor venal do IPTU, o que for maior. Ocorre, porém, que a Prefeitura de São Paulo e também a Prefeitura de alguns outros municípios, com o intuito de majorar a cobrança do ITBI, criou um banco de dados com valores atribuídos aos imóveis, de forma a arrecadar mais imposto, atribuindo a esses imóveis valores bem superiores ao valor venal do IPTU, e passaram a obrigar o contribuinte a recolher o ITBI, não mais sobre o valor do negócio, mas sim sobre este valor venal de referência, majorando o imposto em total afronta ao Código Tributário e ao que prevê a Constituição Federal. O valor venal de referência, criado por decreto por alguns municípios, majorou de forma ilegal o ITBI, lesando os contribuintes, e essa prática já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa inconstitucionalidade resultou no tema 19 do IRDR e ela deve ser seguida por todos os juízes e tribunais. Logo, é inconstitucional qualquer cobrança com base no valor venal de referência. Na prática, quando vamos recolher o ITBI em São Paulo, continuamos sendo cobrados pelo valor venal de referência, quando este é superior ao valor do negócio ou o valor venal, continuando a Prefeitura de São Paulo a cometer uma ilegalidade, o que o contribuinte só consegue combater por meio da obtenção na Justiça de uma liminar para ter o direito de recolher o ITBI sob o correto valor e registrar sua escritura, ou o contribuinte tem que pagar esse valor majorado e posteriormente ingressar com uma ação para restituir o que lhe foi cobrado indevidamente. Portanto, fiquem atentos sempre ao valor que está sendo cobrado de ITBI. Se incidir sobre qualquer valor superior ao valor do negócio e o valor venal do IPTU, é porque tem cobrança indevida. Fico por aqui e até a semana que vem. Muito legal, galera. Muito legal que vocês trouxeram. O que a gente precisa deixar claro aqui também é a frustração de ambos, né, quando esse sonho desmorona por uma simples falta de clareza nos acordos, né, e de clareza nas expectativas. Em que momento, gente, as expectativas devem ser colocadas à mesa? Antes de iniciar a sociedade? No durante ou assim, quando entrar o dinheiro? Então agora vamos ver qual eram as expectativas. Acho que antes, né? No planejamento. Antes, no planejamento. No planejamento, assim, acho que todo mundo aqui tem essa visão, né? A gente precisa, antes de nascer, né, o filho, né, já tem que pegar, sentar, conversar, desenhar as expectativas, desenhar os objetivos. Em tudo que a gente faz na vida, quanto maior o nosso nível de clareza e quanto maior a nossa transparência nos relacionamentos, seja no casamento, no negócio, isso vai ser mais tranquilo para todos os envolvidos. Não significa que não vai ter problema. E não significa que não vai ter dor, né? Que não vai ter dor. Tá. Exatamente, porque assim, a dor ela tá ali. Agora, assim, se a gente for transparente, se a gente deixar tudo ali o mais claro possível, isso reduz com certeza os riscos. Eu vejo que assim, o ideal seria no planejamento. Porém,
trazendo o exemplo da terapia familiar e terapia de casal, casais procuram terapia porque os acordos, né? O que acontece? No início da vida, você forma acordos e você tem expectativas no início do relacionamento. Só que aí vem os filhos, vem a maturidade, vem o ganho de consciência, e aí vem a rotina, o cotidiano. Então, aquele casal que está 20 anos casados, a expectativa é a mesma? Não, porque passou muita água debaixo dessa ponte. Então, eu vejo processos lindos na terapia de casal, onde quando você refaz os acordos, você trabalha as expectativas, né? Porque a gente tem muita dificuldade de falar, olha, em outros programas a gente falou sobre isso, olha, eu estou chateada, olha, isso não era o que eu esperava, não é o que eu necessito. Então, eu entendo que no meio do processo é muito válido e eficiente. Considerar a evolução, né, de cada um e alinhar novamente essas expectativas. E se me permite, pegando um pouco da terapia familiar e também da circunstância empresarial, o plano sucessório, não? Que dói no coração, mas inclusive dentro dos casamentos isso tem que estar pensado, melhor pensado antes, porque pode acontecer um divórcio ou pode falecer alguém, infelizmente, né? E nessa hora, tudo que não se conversou vai arrebentar em cima da mesa. Da pior forma. É um assunto que ninguém quer falar, mas a única certeza que temos hoje, né, é que um dia nós vamos morrer. Esse é o destino de todos, né, que nós falamos lá no primeiro programa. Mas esse é um tema que você falou que é bem polêmico mesmo, a maioria das pessoas não procuram, e no âmbito empresarial é mais importante ainda, né, precisa fazer esse planejamento sucessório e empresarial. Não, e não querem falar, né? Nós tivemos uma experiência, o pessoal viu nas redes, eu perdi 2 pessoas na família no mesmo dia. Então, uma de manhã e uma de tarde, umas 8 da manhã, outras 5 da tarde. E aí foi o caos para resolver tudo isso. Ainda está o caos, porque depois vem a burocracia, inventário, escambau. Mas diante disso, nós imaginamos o quê? Nós fomos atrás de um seguro funeral, né? Porque nós temos outros idosos na família e a gente viu o quanto custou aquilo, né? Porque na pandemia ainda foi. E alguns tios, né? E alguns primos, então, tios mais velhos e primos mais novos, não, eu não vou fazer isso pro meu pai. Né? Ou então do tipo, você vai fazer um seguro funeral pro teu filho? E é muito. É dor, né? Como se você estivesse comprando o caixão antes de morrer, né? Tem gente que diz que dá azar, né? Então, se fizer é que vai morrer, né? Então. Se fizer é que vai dar o problema. Não é assim. Diga, Eunice. É engraçado, né? Porque à medida que você vai falando, pensando nessa questão da ordem dentro da sociedade, seja ela familiar, seja ela organizacional, quando nós pensamos nessa questão do planejamento, nós devemos pensar também se alguém morre, se alguém fica, como ficam os filhos, como ficam os funcionários, como fica o prolabore, para quem vai, para quem não vai. Todas essas pequenas ordens, elas fazem toda a diferença de cima para baixo. Quando isso aqui existe uma regra que está maldita, essa sociedade ela já começa fadada ao fracasso. Quando nós não prevemos também, dentro de uma sociedade, quando em algum momento se entrar um outro sócio, como é que isso vai funcionar? E de repente entra um terceiro sócio, o que normalmente acontece? Ficam 2 contra 1. E normalmente esse 1 é o que começou com a sociedade. E aí a gente percebe que a sociedade adoece por conta dessas regras malditas. Então, é extremamente necessário que todas as regras sejam muito bem elaboradas, que todos os contratos, e principalmente, quem veio primeiro, veio primeiro. Quem teve a ideia, quer você goste, quer você não goste, veio primeiro. Quem entrou com dinheiro, veio depois. Todos os outros funcionários, seja o faxineiro, o copeiro, o auxiliar, eles vieram depois. Quando nós temos sócios e contrato alguém que tem um nível cultural muito mais elevado do que o meu sócio, e eu desqualifico esse sócio em detrimento a quem chegou agora, eu crio uma nova desordem nessa empresa. E essa empresa adoece da mesma forma. Uau! Fala, Lili, você falou... Eu ia complementar, muito bem colocado o que a Eunice falou, que dentro de
de uma organização, de uma sociedade, gente, o esclarecimento de todas as regras dá a gente a racionalidade. Dentro de um negócio, de uma sociedade, não existe o emocional. Ah, deixa eu tomar a decisão aqui. Ah, faleceu. Ah, foi embora. Não, ele é meu amigo. Não existe emocional. Existem informações ali, um plano é para isso, para a gente consultar e tomar decisão, né? Para a gente usar a racionalidade, né? O plano ele vai ajudar a tomar a decisão e a falta do plano vai tomar a decisão errada. E eu acho que assim, vamos dar a César o que é de César. Dinheiro é uma energia boa. Né? Se num relacionamento você machuca o meu coração, numa sociedade, quando você machuca o meu bolso, você me machuca também, porque a energia do dinheiro é válida, o esforço de todos envolvidos também, fora que a gente está aplicando sempre, em ambos os casos, tempo de vida. Vamos trazer a galera, então, que faz parte do nosso acordo, que está aqui, está com a gente, é parceiro. Emerson Wan falando Você Pode Ser Rica. Logo em seguida, Maria Teles com a imagem empreendedora. E, por fim, minha querida amiga sensacional, Yara Souza, falando de menos drama e mais ação. Saudades de você, Yara. Olá, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Tem uma frase que eu ouço com frequência: Emerson, não sobra dinheiro para eu investir. Eu vou te contar porque não sobra dinheiro. Porque você se levanta de manhã, dá um beijo nos seus filhos, pega trânsito até o trabalho, trabalha o dia inteiro, 8, 10, 12 horas por dia. Pega trânsito de volta para casa, dorme, acorda de manhã e repete tudo de novo? Por que você faz isso 5 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano? Por que você faz tudo isso para ganhar dinheiro e não se paga primeiro? Quase todas as pessoas pagam todos os outros antes de pagarem a si mesmas. Pagam o governo, o dono do supermercado, a companhia de luz, a água. Todo mundo é pago primeiro. E se sobrar algum, só aí elas se pagam. Se isso é o que você faz e você não tem dinheiro, então você já sabe por que não tem dinheiro. Você não está usando as regras do jogo do dinheiro a seu favor. Será quase impossível você ficar rica se você continuar pagando todo mundo primeiro. Por que poupar o que sobra não funciona? O problema é que nossa vida é muito corrida para lembrarmos de poupar, mesmo sabendo que é importante. E como o dinheiro serve para gastar, então gastamos tudo. O que você precisa fazer é pagar a você mesma primeiro de forma automática. Se você tira o dinheiro automaticamente do seu pagamento e você se paga primeiro, então você vai viver com o dinheiro que sobra. Por que esse sistema de automatização funciona? Vários motivos. Porque você não precisa de muito dinheiro, você não precisa mudar sua vida, você não precisa ser bom em matemática, você não precisa fazer orçamento, não precisa ser motivada e não precisa de disciplina. Automatize seu plano financeiro. É o que eu faço e eu não sou mais esperto do que você. Em menos de 1 hora você pode automatizar seu sistema. O jeito mais fácil de automatizar sua vida financeira é: use seu banco e programe transferências sempre na mesma data para sua conta investimento. Estabeleça o valor, que é uma porcentagem do seu salário. Pode começar a poupar com 10% do que você ganha. Se você recebe todo dia 10, programe para todo dia 11 do mês a transferência para uma conta investimento. Deixe programado para os próximos 12 meses. Fazendo isso, você vai começar a construir a riqueza que você tanto sonhou. E lembre-se, você pode ser rica. Arquétipos e imagem pessoal. Eu sou Maria Teles, sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre o que são arquétipos e como eles interferem na nossa imagem pessoal. Um caminho que muitas pessoas seguem sem mesmo perceber é imitar os trends atuais. Eu costumo dizer que se nós não nos conectarmos com a nossa verdadeira identidade, com a nossa verdadeira essência, nós não conseguimos construir a nossa imagem pessoal de maneira adequada. Porque se nem nós nos conhecemos, como vamos ter parâmetros para construir uma imagem pessoal de maneira adequada? Porém, além de nos conhecermos, também é necessário que nós conheçamos
as expectativas dos nossos clientes em relação a nós e aquilo que nós representamos. Na construção da nossa imagem pessoal, nós devemos considerar a nossa essência e a nossa intenção, mas também devemos considerar os arquétipos. Arquétipo é a construção de uma representação mental em cima de algo, e essa representação ela é passada ao longo do tempo. Os arquétipos fazem parte da nossa vida sem que a gente nem perceba. Imagina uma advogada se vestindo para uma reunião com um cliente sem considerar as expectativas do cliente em relação a ela e ao que a profissão dela representa. Provavelmente, o resultado não vai ser o esperado. Existem arquétipos de sucesso e as pessoas elas têm expectativas em relação à nossa aparência, em relação àquilo que nós representamos. Elas constroem modelos mentais. Isso são arquétipos. E nós precisamos nos atentar a isso para alinhar a nossa imagem pessoal de acordo com as expectativas dos nossos clientes e daquilo que nós representamos. Dessa maneira, nós vamos sim ter uma imagem que credibiliza e vamos conseguir transmitir a nossa mensagem de maneira muito mais assertiva. Eu acredito no ponto de vista criacionista, onde Deus nos fez com uma identidade única e nós precisamos encontrar e nos conectarmos à nossa identidade verdadeira para que nós possamos ter a nossa imagem alinhada e então sermos inteiros. Porque aderir à moda não é um problema. O problema é nós começarmos a usar coisas que não tenham a ver conosco, que não sejam coerentes com a nossa essência ou com a mensagem que nós desejamos passar, porque isso não credibiliza. Imagina você se olhar no espelho e não se reconhecer e não entender o porquê que você está usando o que está usando. Então, aproveite a moda sim, mas tenha cuidado para não comprometer a sua mensagem e não descredibilizar a sua imagem. Cuidado com os modismos, com os trends atuais, use somente se tiver a ver com você. Eu espero que você tenha gostado, participe comigo nas minhas redes sociais sugerindo temas para os nossos próximos encontros. Um beijo no seu coração e fique com Deus. Olá, eu sou Yara Souza e esse é o meu quadro Menos Drama, Mais Ação. Escolher ou não ter um sócio? Eu vou deixar um pouquinho aqui para você de opiniões sinceras de quem é empresária aí há mais de 15 anos e já teve aí muitas montanhas para ser superadas na vida. A sociedade, ela tem os seus benefícios, como qualquer ação que a gente toma, e tem também os seus malefícios, tem as suas dificuldades a ser enfrentada. Quando você entra na sociedade, você tem que entender que não é você o dono de tudo. Você tem que entender que a sua opinião ela vai até o ponto em que atinge a opinião da outra pessoa. E precisa de ser pessoas que carregam consigo a inteligência emocional para saber lidar com, muitas das vezes, você ter que falar, não, realmente a minha opinião não é legal, a sua é melhor. Ter o bom senso. A sociedade ela exige que tenha um bom senso das duas partes. Eu costumo falar que ela é como se fosse um casamento. Você tem que cuidar, você tem que manter, você tem que dialogar, você tem que regar, né? Você tem que ter essa pessoa como, digamos que uma extensão da sua empresa. Tem que valorizar de forma correta a opinião. Porque das vezes eu vejo nas minhas consultorias sócios que eles não conseguem aceitar a opinião do outro, mas quando a gente vai investigar, não é porque não gostou, porque deixa o ego falar mais alto. Então, tá, e falei para vocês aí um pouquinho dos malefícios, né? Dessas dificuldades, que muitas das vezes são dificuldades comportamentais, né? Que você consegue melhorá-las se ambas as partes tiverem interesse. Mas por um outro lado, a gente tem também um benefício que é ter uma outra pessoa cuidando da sua empresa como se fosse dela também, porque é dela. Então você caminhar com alguém que está projetando os mesmos sonhos e objetivos que você,
te dá motivação diária, que vai sofrer com você nas dificuldades, vai comemorar as vitórias, está procurando, está trabalhando 24 horas pela sua empresa. Pode trazer muitos benefícios e muito resultado. Fique aí com essa dica, nos vemos em breve. Olha eu aqui de novo, monocromática. Sabe por quê? Porque uma galera me chamou e falou: o monocromático ficou bacana, porque era uma cor mais pastel, era uma cor mais neutra. Não, olha, hoje eu vim aqui para aparecer. A Program me mandou de presente esse conjunto lindo, que você vê que é um conjunto que chama atenção e olha como fica bacana também. Então essa é a minha dica para você. Entra lá no site www.programmoda.com.br. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma variedade de produtos, gente. Vestidos, calças jeans, você tem também conjuntos macacões. Olha que legal, o monocromático, você tem os floridos, né? Tudo isso exclusivo, as estampas deles são exclusivas, né? Eles estão aí com a moda primavera-verão bombando nessas 70 lojas que eles têm pelo Brasil, né? Nesses 17 estados. Então é só você ir lá, chegar lá, aparecer e falar: olha, eu vi no programa Agora Que São Elas e eu quero este modelito. Tá lá separado para você com todo amor e carinho. Pessoal da Program, beijo para vocês, eu amei. Oportunidade é a palavra. O Agora Que São Elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. O Avolumar é uma solução capilar que melhora a densidade dos fios, combate a queda e é muito simples usar. Basta aplicar no couro cabeludo, massageando para ativar a circulação. Assim, ele vai agir como um detox capilar e levar nutrientes para o bulbo. Voltando aqui, meninas, assim, muito rapidamente, né, para quem está de repente montando uma empresa e procurando um sócio, aquele conselho do fundo do coração para quem está em casa, dê menos errado do que se não ouvir o que a gente tem a dizer. Como administradora e mentora para mulheres empreendedoras, se você tem um negócio ou deseja ter um negócio, uma sociedade com alguém, faça um planejamento estratégico. Se precisar de ajuda, pode chamar. Plano de negócios, né, junto com o seu sócio, defina bem as metas, os interesses e faça um contrato, né? Sem contrato, depois, se tiver algum desentendimento, vai ser mais difícil de resolver. Defina bem certinho as cláusulas, o que vai acontecer com a empresa se vocês se desentenderem e não quiserem mais continuar com essa sociedade, porque afinal você fez a sociedade com o fulano e não com o filho, com a esposa ou com o cunhado ou com uma terceira pessoa, né? Então você confia somente nesse fulano e é preciso então definir muito bem essas cláusulas. E, aliás, eu acho que para definir a cláusula, consulta um advogado, sim, porque a gente não pensa nas coisas com tanta clareza, mas pense no melhor resultado possível e suas consequências e no pior resultado possível e suas consequências. Eu vou um pouquinho antes, assim, né? Que é um pouquinho o perfil do sócio, né? Antes de escolher um sócio, defina bem qual que é o perfil, qual que é o tipo de pessoa, né? Que você quer ali do teu lado trabalhando. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente não tem atenção a isso. A gente quer resolver o problema. A gente pensa em convidar alguém que vai entrar com recurso, com dinheiro, e lá na frente dá problema. Então, defina claramente, né? Qual é o tipo de sócio e a partir disso, sim, comece um negócio. A minha dica para vocês é, além de definir,
faça a sua constelação antes, porque a bola de cristal pode ser seu irmão, pode ser cunhado, pode ser o vizinho, pode ser alguém que está no mesmo ramo. A bola de cristal não funciona. E quanto mais você tem como subsídio olhar pela constelação essa sociedade, o impacto que tem sobre o produto, o lançamento dos novos produtos, o impacto que vai ter com os funcionários na sociedade, enfim, em tudo, você tem como ter uma previsibilidade da sua responsabilidade do outro a nível vibratório. Então, a minha sugestão é abrir uma sociedade, além de olhar para tudo isso, eu acho que é o primeiro passo, constela, porque, de repente, ali você pode chegar à conclusão de que o seu sócio ele está querendo mais ficar em cima de você para que você dirija a empresa. E aí você tem uma escolha de saber se você quer continuar aquilo e não pode reclamar porque você viu antes, ou se você vai seguir daquele jeito e tá ruim, mas tá bom. E aí lá na frente é uma escolha. Como eu falei aqui durante o programa de hoje, independente do tipo de sociedade, trabalha comunicação. E se você tem dificuldade na comunicação, procure um profissional. É isso aí. Eu vou deixar dica também, vou deixar dica do pessoal que está aqui nos apoiando. Ângela Marques, nossa maquiadora oficial, entra lá no Insta dela. Logo em seguida, Jane Keller, do Instituto Jane Unique, que faz nossos cabelos. Por fim, a Best Live. Sim, o espaço para você fazer o seu evento e fazer muito sucesso. Vem. Oi, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique. E hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu, do Jane Única, acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Até Do my two-step.